Muito bem, vamos então à lição número 1, a parte de quinta-feira, falando sobre Jesus como nosso grande sacerdote. Nós temos diante de Deus um general, temos diante de Deus alguém que nos representa. Esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Como ele morreu na cruz para salvar a humanidade, Deus deu a ele todo o poder no céu e na terra. Ele se tornou o nosso intercessor. Ou seja, Jesus quer concluir a sua obra de redenção. E para isso, ele sabe que os seres humanos, mesmo aceitando Jesus como Salvador, continuam tendo uma natureza pecaminosa e precisam de um Salvador, precisam de um intercessor, porque por nós, nossos pecados nos afastam de Deus. Então é preciso que, ao aceitarmos Jesus, nós possamos assim receber dele a justificação. Agora então, nós estamos diante de um dilema. Escolhemos Jesus ou rejeitamos Jesus? Martinho Lutero disse assim: eu tenho certeza de que Jesus Cristo é o maior exemplo para todos nós. Na vida ele foi um exemplo. Na morte ele foi o nosso Salvador. No céu ele é o nosso intercessor. Então não existe ninguém no universo que nos represente tão bem quanto o Senhor Jesus Cristo. Ellen White, no livro Fundamento da Educação Cristã, página 278, ela escreveu o seguinte: nosso Salvador está no santuário intercedendo por todos nós. Se aceitarmos sua intercessão, ele se tornará o nosso grandioso Salvador, intercessor e justificador. Então temos que querer essa intercessão. Pergunta número 7, que promessa nós temos? Promessa de segurança, de que nós podemos enfrentar esse mundo de sofrimento por causa de Jesus. O livro de Hebreus 4, versos 17 e 18 diz assim: porque nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer. Pelo contrário, é um sacerdote que em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele é o nosso intercessor e intercede diante de Deus por todos nós. Ainda Hebreus 7, verso 28, assim, portanto, nós temos que entender que Deus desejou nos salvar perfeitamente. E aqueles que a Ele se chegam são salvos de forma plena através de Jesus Cristo. Então, de que forma podemos então ter a promessa de segurança de que neste mundo poderemos enfrentar todas as dificuldades? A resposta à promessa é que no céu, Jesus é nosso sumo sacerdote. Sofreu nossas dores, conhece nossas atitudes, nossas virtudes, nossos defeitos. E só Ele pode nos representar muito bem. Outro dia eu estava ouvindo o Dr. Drauzio Varela. Ele dizia, numa das reportagens do Fantástico, que quando ele atendia pacientes com febre amarela, ele não sabia direito o que a pessoa estava sentindo, até que ele mesmo contraiu febre amarela, num descuido ali ao tratar de pacientes, e acabou então se infectando, mas ele foi tratado. Então ele disse que agora, quando um paciente chega no consultório dele e diz, eu estou com febre amarela, estou sentindo isso, aquilo, ele diz, eu sei exatamente o que você está sentindo, porque eu já tive essa doença. O Senhor Jesus não teve a doença do pecado, mas ele sentiu as dores que o pecado produz no corpo humano, as fadigas, a ansiedade, o suor, a sede e a fome. Então ele sabe as lutas do ser humano para tentar vencer o inimigo. Jesus venceu o inimigo. E ele mostrou que se nos apegarmos a Deus é perfeitamente possível vencermos o inimigo. Então por isso estamos diante de uma decisão, aceitarmos Jesus e ele nos ajudará a vencermos todos os nossos pecados. Um chinês que foi 39 anos escravo do ópio. O ópio é igual a maconha, é igual a cocaína. A pessoa fica escravo daquele vício. E aí esse chinês ele conseguiu ser liberto. E perguntaram para ele, como é que você conseguiu esse milagre? Ele disse, foi realmente um milagre. Eu só consegui com os meus 2 joelhos e a ajuda do Senhor Jesus Cristo. Aí eu consegui assim me livrar do vício do ópio. Pergunta número 8, que oração Jesus fez ao Pai para que ele pudesse assim estar conosco no grande conflito? Qual o seu grande desejo no grande conflito? João 17 diz assim, Pai, eu estou pedindo que o Senhor coloque os meus filhos junto comigo. Uma coisa peço, que o Senhor possa, assim, o Senhor que é um Pai justo, que o Senhor possa colocar os meus filhos junto de mim. Eu os quero junto a mim. Por isso, o grande desejo de Jesus no grande conflito, é justamente pedir ao Pai que conceda, dê força, coragem e motivação para que seus filhos consigam, apoiado na força que Jesus dá, vencer o grande conflito e vencer o grande inimigo. Tá? O sacrifício de Jesus na cruz foi um sacrifício completo. Mas se o ser humano não aceitar, não vai ter validade alguma. Por isso é importante a aceitação desse sacrifício. Um moço que estava numa prisão cometeu um crime. O irmão dele foi até o governador, implorou, e o governador disse, eu vou dar o perdão. Quando ele foi na cadeia, com o papel do perdão,
E ele perguntou para o irmão dele, o que você faria se recebesse o perdão? Ele disse, o que eu faria? A primeira coisa que eu faria, eu mataria aquele juiz infeliz que me condenou. Eu ia procurar testemunha por testemunha e eu ia matar todos eles. Aquele júri que me condenou, eu ia dar um jeito de infernizar a vida de cada um deles. Aquele moço que tinha o perdão do governador olhou para o chão e se despediu do irmão. O irmão não estava pronto para ser perdoado. Está você pronto para ser perdoado? Ou seja, seguir uma nova vida? Nós temos que entender que o perdão é uma festa que se faz na vida de uma pessoa. Quando houve a guerra da França e da Inglaterra, muitos portos franceses foram tomados pelos ingleses. E um navio saiu para fazer caça às baleias. Esse é o meio de vida daquele capitão. Ele tinha 30 homens que trabalhavam com ele. Quando eles voltaram, depois de quase 2 meses, a guerra havia acabado, mas eles não tinham conhecimento disso, estavam no meio do mar. E a água estava acabando, eles passaram perto de um porto e viram a bandeira inglesa, ficaram com medo de atracar ali. Mas as bandeiras diziam, pode se aproximar, pode desembarcar. O capitão do navio disse, eu acho que isso é uma espécie de pegadinha. É só nós nos aproximarmos e sermos feitos prisioneiros. Eles ficaram 15 dias no meio do mar e a água acabou por completo. Aí disseram, é melhor a gente se entregar do que morrer de sede. Quando eles chegaram no porto, eles foram recebidos com uma grande festa. Era verdade, a guerra havia terminado. Jesus quer dizer para todos nós que, ao aceitarmos Jesus, a guerra não terminou, mas a guerra tem um vitorioso. E do lado desse vitorioso, nós devemos estar. Que Deus nos abençoe e que Jesus, como nosso sumo sacerdote, continue intercedendo por nós, porque Ele vai nos garantir a vitória. Deus abençoe a todos, que haja uma bênção em cada coração. Obrigado, meu Deus, porque Jesus Cristo é o nosso sacerdote, intercede por nós. Possamos aceitar essa intercessão. Queremos receber essa bênção do perdão e da justificação. Em nome dele pedimos. Amém. Fique com Deus, um beijo no coração e até amanhã na próxima lição. Deus abençoe.